Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. É muito bom ter você. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, com Lauren Lawson, Dr. Don Paul Gray, David Borg e John Rosenstern. E eu terminei o último programa, o programa passado, e vou continuar de onde parei. Eu preguei uma cruzada em Dallas, no Texas, para toda a cidade. E naquele sábado à noite, eu preguei. Eu lembro apenas do título da mensagem, mas eu mencionei que quando Israel disse que o sangue dele esteja sobre nós, que isso durou até o Holocausto. Sim. E não temos rei senão César. E César provou ser um capataz muito duro. E preguei aquela mensagem e recebi uma carta. É uma organização aqui nos Estados Unidos de judeus. É algo A Liga de difamação. Difamação. E então recebi uma carta do líder deles. E ele estava irado, sabe? Você está tentando dizer que Deus fez isso com Israel porque eles rejeitaram o seu Cristo e por aí vai. E eu respondi a ele dizendo, não, Israel de propósito se removeu da proteção de Deus. E fez isso de propósito, dizendo, não temos rei senão César. E foi isso que eles têm tido. Essa é a razão do Holocausto e de várias outras coisas. Ele me respondeu, mas não enviando uma carta para mim, mas sim em um artigo que ele escreveu para uma revista de judeus que está em toda a nação. E ele disse que eu respondi a ele de uma maneira teológica. Essa foi a declaração dele. Mas nunca houve um povo na terra como os judeus. Nunca. Eles são diferentes do que... Verdade. E não de uma forma negativa, mas sim de uma forma positiva. Eles são diferentes. Deus fez algumas promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó, Davi e por aí vai. Ele fez algumas promessas e Deus cumpre as suas promessas. É verdade. Uma das coisas que precisamos entender, primeiramente, como gentios, a maioria de nós, não o John, é claro, a nova aliança, esta nova aliança que nós olhamos como gentios, às vezes nós esquecemos que era a promessa escatológica para os judeus. Era a segunda aliança que veio no tempo de Pentecostes. Exatamente, foi para os judeus mesmo. Que foi apenas um pequeno número de judeus que aceitaram, e volta até o tempo de Deuteronômio 30, Ezequiel 11, Ezequiel 36, Jeremias 31. Então o dia de Pentecostes era o dia na nova aliança para o judeu que prometia a restauração de Deus pela nação de Israel, que foi entregue para eles. Então a nova aliança era primeiramente judaica, pelos primeiros 10 anos focada no povo judeu. Isso mesmo. Até que se tornou entendido que as barreiras que separavam os judeus e os gentios, a inimizade que acontecia entre os judeus e gentios, foi abolida pela cruz de Cristo. E aí os gentios começaram a fazer parte disso. E finalmente nós somos gentios na aliança judaica. Isto é, nós somos inseridos. Sim, nós somos inseridos. Foi exatamente. E muitas vezes, como os gentios, nós olhamos como se os judeus é quem tivessem que vir para a nossa aliança. Isso é o que Paulo tentou consertar em Romanos 11. Não, vocês não entenderam, é vocês que fazem parte da deles. Esta é a restauração escatológica do povo de Deus. Mas agora inclui os gentios, enquanto antes era primeiramente para os judeus. Então todo este processo que estamos vendo é Deus usando os gentios para causar um ciúmes, se podemos dizer assim, sobre a bondade de Deus,
dos gentios para trazer os judeus na aliança deles. Não é nossa aliança, mas a aliança deles que fomos inseridos. É correto dizer que é a aliança deles? Deus não queria desde o começo que todas as pessoas fossem recipientes? Sim, ele quis. Os judeus eram as pessoas a quem as promessas foram feitas. E a partir deles, o resto do mundo seria abençoado. Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então a contingência judaica no cenário judaico da nova aliança é uma promessa ao povo judeu de que o resto do mundo é capaz agora de entrar nisso. Qual o tamanho desse movimento agora, Judeus para Jesus? Existem muitas organizações que são cristãs, que estão apoiando os judeus, mas a maioria delas, elas não são evangélicas, elas estão mais na área de ajuda social, por exemplo, ajudando os judeus a saírem da Rússia e voltar para Israel ou em outras partes do mundo. Vou te interromper só por um instante. Outro dia me disseram que qualquer judeu que quer sair da Rússia, da Polônia, de qualquer outro lugar do mundo, se eles não têm dinheiro para pagar, o governo de Israel vai cobrir todos os gastos. Esse é o meu está entendimento, certo? sim. Era o caso, mas eu não sei se é o caso hoje. Os judeus que querem voltar de qualquer área, eles recebiam uma quantia em dinheiro, e em dólar seria mais ou menos $25 mil para ajudá-los a se estabelecerem lá. Muito bem, mas às vezes vemos pela televisão alguns pregadores que eles estão pedindo dinheiro para isso, para levar judeus da Rússia para Israel. E eles estão abandonados, precisam de ajuda e por aí vai. Isso aí está certo? Há alguns judeus que com certeza estão em necessidade, alguns idosos, como qualquer população. Eu ouvi de duas diferentes fontes que algumas dessas coisas estão mais no lado emocional das pessoas, mas a minha principal preocupação é que nós deveríamos ajudar a qualquer pessoa em necessidade, em especial os judeus nesse caso. E principalmente compartilhar o evangelho. Esta é a coisa mais importante que podemos fazer por elas, é entregar o evangelho. Se não fizermos isso, o evangelho de Jesus Cristo, nós não estamos entregando nada para elas. Se ajudarmos a eles de alguma maneira, isso não abre a porta para que eles sejam receptivos ao evangelho? Eu acho que hoje, por causa disso, há mais judeus que são mais receptivos para ouvir o evangelho do que antes. Mas, de novo, se a ênfase está apenas em fazer coisas boas e não apresentar o evangelho, o que estas organizações fazem, então o que elas fazem é em vão. Há uma organização, e eu não me lembro o nome, o que pode ser bom, pois eu não quero entregá-la aqui ao vivo, mas tem alguns indivíduos da nossa igreja que viajavam com eles para outros países para trazer judeus de volta. E eles eram avisados antes mesmo de entrar no avião que eles não eram permitidos testemunhar para qualquer um dos judeus. Não era permitido a eles testemunhar. Que seja o seu exemplo de ser como Cristo, mas convidá-los para receber a Cristo, isto você não pode. Quem disse a organização que eles estavam participando, que deveria ser cristã e que estava ajudando os judeus, deixou bem claro para eles que eles não poderiam fazer isso na tentativa de ajudá-los. Mas então Israel propôs esse pensamento de que vocês podem ajudar, mas não podem mencionar Senhor, Jesus? eu não sei a resposta para isso. Eu só sei o que eles me falaram, que enquanto eles entravam no avião para ir para o país onde os judeus estavam para trazer para Israel, que eles não eram permitidos compartilhar o evangelho. Eu não poderia participar de algo assim. Eu acredito que eles entenderam que poderiam ter uma forma de compartilhar isso, testemunhar e que achariam uma oportunidade para compartilhar o evangelho para alguns deles. Mas quando você está entrando no avião, eles pensaram que ainda era do seu interesse. E este é o desafio que as pessoas precisam saber. Para onde o dinheiro deles está indo. E nós estamos aqui e podemos falar para os nossos irmãos e irmãs israelitas que nós os amamos e Jesus é o Messias deles. Isso me abençoa. Eu sei que meu pai tem um coração e ama o povo judeu. E ele fez isso tremendamente durante o seu último ano de vida. Falar que Jesus é o Messias, não pare de falar, eles vão ouvir. O seu pai faleceu Ele tinha com 93. Anos? Sério, Mas 93 sabe, esse ministério anos. aqui, irmão Swagger, você em especial, quando eu te conheci em 1982, durante uma das cruzadas,
Eu acho que você não se lembra de mim, pois eu era 75 quilos mais pesado. Eu interrompi o seu almoço e me apresentei, eu sou John Roserstein. Você perguntou o meu nome e você falou, você é judeu? Senta aqui. Assim mesmo. Então eu puxei uma cadeira e me sentei e começamos a conversar sobre o que estava acontecendo no Líbano naquele tempo. E você começou a me perguntar como eu vim para Cristo e começamos a conversar sobre o meu pai naquele tempo, acredite ou não. Então, sempre me tocou o seu amor por Israel, o seu cuidado com eles e o suporte para aquelas pessoas, trazendo a verdade sobre Jesus Cristo. Olha só, as pessoas que trabalhávamos com elas em Israel em relação ao nosso programa de TV, eles têm nos ajudado muito. Quando começamos a transmitir para Israel, nos disseram, você não pode pedir ofertas, não pode, pois a rede de televisão não vai gostar e vão tirar você do ar. E mais ou menos depois de 2 meses, nos disseram, você pode pedir oferta à vontade, observamos o que vocês estão fazendo e eu fiquei muito agradecido, mas nós recebemos e-mails de vez em quando, não é sempre, mas eu reconheço por causa do nome, que é judeu, sabe? E não sei se essas pessoas estão salvas, eu não tenho como saber, ou se eles compram alguma coisa aqui do ministério, e por aí vai. Mas não tem problema algum com a nação de Israel. Às vezes, sabe como é? Pegamos pesado com o povo judeu. Nós os amamos. Por causa de Cristo. E sabe, é um testemunho para eles verem que nós permanecemos e damos todo o suporte para eles. E nós oramos por aquele povo, oramos por seus líderes em muitos dos nossos programas, para que eles sejam abençoados como nação. Lauren, vamos ler o versículo 21, por favor, do capítulo 9 de Daniel. Sim. Estando eu, falando ainda em oração, quando o homem Gabriel, o qual eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Outra vez, o Gabriel é enviado para ajudar Daniel. A frase, na hora do sacrifício da tarde, se refere às 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício da tarde. Mas isso não quer dizer que as ofertas eram oferecidas na Babilônia, mas que, durante os 70 anos, desde a queda de Jerusalém, a hora sagrada tinha sido guardada como lembrança e possivelmente para que as pessoas orassem naquele horário. Agora, Gabriel é um dos anjos mais poderosos que Deus já criou. E ele é muito importante no ministério de Daniel. Muito importante. Sim. O quanto vocês acham que anjos influenciam o nosso dia a dia para Deus hoje e a obra de Deus na terra e etc. Nós sabemos que eles estão envolvidos em batalhas ao nosso redor o tempo todo. Há um constante... O que você quer dizer com isso? Bom, Daniel nos traz algumas reflexões à medida que nós vamos avançando aqui. Que enquanto ele estava orando, houve uma batalha no céu onde as suas orações estavam sendo resistidas para trazer a resposta para ele. E na nova aliança, nós somos ensinados que há anjos para aqueles que estão na aliança com Deus, que estão constantemente olhando para a face de Deus, para a direção daqueles que estão aqui, para a nossa proteção e nossa ajuda. Há anjos que estão constantemente olhando para a face de Deus, buscando uma indicação para nos ajudar. Então, os anjos são ministradores daqueles que são herdeiros da salvação, de acordo com o livro de Hebreus. Então, você acha que os anjos são tão importantes hoje, debaixo da nova aliança, como era na antiga aliança? Talvez mais agora. Talvez mais agora. O mundo espiritual com certeza é mais ativo agora do que naquele tempo, porque o Espírito Santo entrou na vida das pessoas de Deus. Certo. O anjo Gabriel falou com Daniel. Sim, sim. Falou com ele. Eu nunca ouvi algo assim na nova aliança. Não mesmo, mas nós também somos ensinados que muitos hospedaram anjos não sabendo disso. Verdade. Na nova aliança. Pois e você já disse isso muitas vezes, irmão Swagger. Muitas vezes nós colocamos grandes asas neles e auréolas, mas até mesmo aqui no nosso texto, Daniel o chama de homem, o que nos dá uma imagem visual. Ele se parece como um homem normal. Um homem.
Então, tudo isso indica para mim, pelo menos, que os anjos e os seres angelicais, seres celestiais, são bem ativos no que diz respeito ao ser humano que nasceu de novo. E no mundo espiritual, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Então eu imagino que os anjos estão envolvidos na batalha. Mas o envolvimento deles, eu acredito que não é como era no Antigo Testamento, porque agora nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E os anjos são poderosos, mas não tão poderosos quanto Deus. Na Nova Aliança, quando Jesus falou sobre a vinda do Espírito Santo, para o crente da Nova Aliança, que ele receberia as coisas de Deus e vos anunciaria. E naquele tempo, deveria ter um anjo ou um profeta que não tinha nenhuma perspectiva interna ou reconhecimento das coisas de Deus. Paulo diria, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as que Deus preparou para os que o amam. E tem sido apresentado para nós pelo Espírito. Muito bem. Você não acredita que a Bíblia ensina que existe um anjo para todo cristão? Pelo menos um. Talvez vários. Certo. Então por que parece não haver comunicação entre o cristão e esse anjo? Eu não posso honestamente dizer isso, mas eu sinto que, como você disse, que a entrada do Espírito Santo como nosso mestre, como nosso líder, como nosso guia, eliminou a necessidade de mensageiros como anjos quando podemos obtê-las do próprio Deus. E sua palavra? Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias falou-nos por seu Filho. Então nós podemos ver uma maior ênfase em ouvirmos de nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu Espírito, falando diretamente aos nossos corações. Sobre o novo crente em Romanos 8, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. É assim que Deus se comunica conosco hoje, e com certeza através da sua palavra. 1 João 2,20 diz: mas vós tendes a unção do Santo e conheceis todas as coisas. Essas são promessas que vêm de Jeremias 31 sobre a nova aliança. Então Deus fala diretamente ao crente hoje pelo Espírito, e é confirmado aqui na sua palavra. Ele disse: eu estava orando. Todas as vezes, ou todo mover de Deus, quando Deus me direcionou, sempre foi quando eu estava orando. Sempre. Quando paro para pensar, talvez eu esqueça de uma ou outra vez, mas pelo que eu me lembro, não é? Certo. Se eu não tivesse uma vida de oração, não haveria comunicação. Certo, isso mesmo. E essa rede de TV não existiria. Verdade. O poder do Espírito combinado com o poder da palavra, eu acho que a palavra tem me direcionado mais até do que falar diretamente com o Espírito. Eles são os mesmos. É verdade. São processos diferentes, mas houve tempos onde Deus mudou os meus planos apenas através de uma palavra. Vindo aqui para Baton Rouge, eu estava indo para outra cidade morar, e eu estava vindo aqui para a faculdade bíblica, e Deus falou comigo enfaticamente, não com uma voz audível, mas eu ouvi no meu espírito falando: vá para Baton Rouge, vá para Baton Rouge. Este foi o comando, que ainda está válido até hoje. E isso não veio através da palavra diretamente. E você sabia, você sentiu em seu espírito. Com certeza. E Deus confirmou de várias formas. Eu não sei quantas vezes aconteceu, mas foi exatamente o que eu precisava fazer e precisava ir. E eu não precisava de um anjo, pois o Espírito Santo estava lá para me guiar. Os anjos fazem o trabalho de Deus de alguma forma, não apenas isso. Mas deixa eu te perguntar isso. Você acha que as orações fortalecem o mundo espiritual, até mesmo os anjos? Sim, sim, sim. No que diz respeito à batalha espiritual? Sim, com certeza. Verdade. Eu sinto isso também. E, de acordo com a igreja e sua vida de oração, isso está no mundo inteiro, de acordo com o que o Senhor pode fazer. Certo. Porque esse relacionamento que temos com o Senhor, ele é exibido em oração. Quando oramos no Espírito. Então, quando nós oramos
Deus muitas vezes vai enviar anjos para fazer aquilo que precisa ser feito. Eu não duvido disso, não duvido não. Nós conhecemos a escritura que diz que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Verdade. Isso diz que nós temos uma autoridade imensa e responsabilidade com essa autoridade. Eu realmente senti muito isso. O que ligamos na terra é ligado no céu. O que desligamos na terra é desligado no céu. Em relação à situação política aqui em nosso país agora. E eu acho que precisamos de buscar o Senhor mais e tomar mais autoridade. Verdade, isso aí. Pode ler o versículo 22, por favor. Se eu puder falar, claro. A ênfase do tempo, o sacrifício e a mente de Daniel sempre lembrou Daniel de que ele nunca saiu de Jerusalém, ele permaneceu com a sua mente lá. Então, Salmo 137 é um salmo apropriado que é lido e memorizado por muitos judeus e é apropriado a esse tempo. Eu vou ler rapidamente. Juntos aos rios de Babilônia, ali nos assentávamos e até chorávamos, nos lembrando de Sião. Penduramos as nossas harpas sobre os salgueiros que há no meio dela, porque ali os que tinham nos levado cativos nos pediam que cantássemos, e os que nos tinham desolado, que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos algumas das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra de estranhos? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha mão direita da sua destreza. Se de ti não me lembrar, que a minha língua se apega ao meu paladar. Se não exaltar a Jerusalém como preferido assunto de minha alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, que diziam: arrasem-me, arrasem-no até os seus alicerces. A filha de Babilônia, que tem que ser destruída. Bem-aventurado que te retribuir o pago do que tu nos fizeste a nós. Bem-aventurados os que tomaram os teus meninos e se der com eles contra as pedras. Eles memorizavam e repetiam durante a história. O meu pai sabia essa canção. A esperança do judeu estava sempre em Sião, Jerusalém, a cidade de Deus. E é uma coisa maravilhosa que Daniel foi levado cativo com 12, 13, 14, 15. Ele estava próximo de ter 90 anos. Ele não havia visto a oferenda da noite em 65 a 70 anos, e mesmo assim a sua mente, às 3 da tarde, ainda estava pensando. Isso nos mostra como Daniel estava conectado à raiz e às verdades de Israel, pois a sua mente estava rodeada por Israel e a sua importância para Israel hoje. Ele sentiu que dependia da sua vida de oração. Sim, com certeza. Mas eu penso que se eu estivesse distante de algo por 70 anos, talvez eu esquecesse, mas ele não. Eu acho que o Espírito Santo teve muito a ver com isso. O nosso tempo acabou outra vez, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você está contando para outras pessoas sobre o estudo na palavra? Sobre a nossa rede de televisão, 7 dias por semana, 24 horas por dia, a rede Som Life. E muitos de vocês estão contando para outras pessoas e nós estamos agradecidos por isso.